referentes à morfologia, né? Nós vimos o pronome pessoal, os pronomes relativos, indefinidos, temos uma série de pronomes, só que agora nós vamos trabalhar especificamente porque nós vamos entrar em orações composta, né? É de subordinação e de coordenação, tá? Aí nós vamos trabalhar especificamente os pronomes dentro dessas orações compostas, tá? Até agora nós vimos a análise de oração simples, tá? Agora nós vamos ver a de composta, que são 2 orações, num período só. Bom, então vamos lá para os pronomes relativos. O que são os pronomes relativos? Pronomes relativos são os que relacionam com o termo anterior. Por isso, ao mesmo tempo que desempenham o papel de pronomes, também exerce a função de conectivo. Então, quando numa morfologia eles são chamados de pronomes, dentro de uma função sintática, como a gente vem trabalhando ao longo do 7º e agora do 8º ano, eles são chamados de conectivos. Tá? Então, são os pronomes que, quem, quando, como, onde e suas variáveis. Onde e suas variáveis. O que são as variáveis? Eles podem, às vezes, passar para plural. Tá? Então, vamos lá. Lá na página 13, ao lado ali está escrito, né, pronomes relativos, e ao lado tem um quadrinho cinza, certo? Ali nós temos os tipos de pronomes existentes. Tá? Então, depois só coloquem como importante ali. Só coloquem como importante, tá? Porque vocês vão sempre, quando estiverem fazendo as atividades, vão se direcionar a esse daqui, certo? Bom, vamos lá da continuidade. Um exemplo. Essa é a lista dos documentos. Os documentos foram destruídos. Então, o pronome relativo, ele vai sempre retomar um termo anterior. Aqui nessa oração, olhem ali. Deixa eu pegar a caneta aqui. Olhem aqui, ó. Nessa oração, estão percebendo, ó, essa lista de documentos, essa é a lista dos documentos. Os documentos foram destruídos. Então, eu estou repetindo documentos e documentos. Concordam comigo? Então, para que isso não aconteça, se eu incluir um pronome relativo que queira juntar as duas orações num período só, né, os 2 períodos em um só, e colocar um pronome relativo, um pronome que junte, né, sem que haja o nome, né, do pecado aqui, eu simplesmente substituo um deles pelo que, né? Por exemplo, essa é a lista dos documentos que foram destruídos. Então, esse que aqui, tá? Ele retoma esse termo. Eu não preciso, obviamente, repetir o segundo nome de documentos, tá? Ó, nesse exemplo, o pronome relativo nome que é relativo aos documentos, né? O que quer dizer que a oração que foram destruídos é uma oração subordinada, né? Porque ele depende disso daqui, ó, tá? Depende desse elemento para que ele possa ser verificado, né? Pode ser, enfim. Ali nós temos os tipos de pronomes relativos, tá? Nós temos os invariáveis, que é que, quem, quando, como e onde. Os invariáveis quer dizer que eles não mudam, eles sempre vão ser desta forma aqui, como vocês estão vendo, tá? Os variáveis é que eles mudam tanto para o singular, quanto para o plural, quanto para o feminino, como para o masculino. Exemplo, qual, os quais, Ele mudou tanto do feminino, do masculino para o feminino, quanto
do singular para o plural, tá? A mesma coisa acontece com o cujo, cujos, cuja e cujas, quanto, quantos e quantas, tá? Dentre os pronomes relativos, o pronome que, isso é muito importante, tá? Vocês saberem, ó. O pronome que é, sem dúvida, o mais utilizado, não é verdade? A gente, quando vê um texto, por exemplo, vocês utilizam muito que, porque ele é coringa, né? E às vezes a gente usa sem perceber que pode ser trocado. Então, esse quezinho aqui, ó, aqui ele diz que ele é um pronome relativo universal. A gente, para vocês entenderem, ele é o coringa, ele serve para tudo. Tá? Tanto para o quem, tanto para o quando, tanto para o como, tanto para o onde, né? Ó, ele é sinônimo de o qual, quais, a qual e o cuja. Ele serve para todos esses aqui e é sinônimo desses aqui, tá? Obviamente que ele não varia, né? Como aqueles ali. Exemplo. E, o qual, os quais, a qual e as quais. Aqui é o uso, tá, desses nossos pronomes relativos aqui, certo? E você era a princesa que eu fiz coroar. Esse aqui está retomando o termo princesas, tá? A mesma coisa se eu dissesse você era a princesa, ponto, a princesa eu fiz coroar, né? Então é como se eu tivesse retomando a expressão princesa. Os temas sobre os quais falamos são bastante complexos. Quando eu falo os quais, olha aqui, ó, eu estou falando sobre os temas, certo? Concordam comigo? Então, os temas aqui, ele está no masculino, obviamente, ele também vai ficar no masculino. E ele vai retomar este termo aqui, ó. Tá? A carta de caminha. Opa, eu tenho meu determinante, lembram lá? Então, aqui é feminino. A qual inaugura a literatura no Brasil. Olha aqui, então ele retoma todo este termo aqui. Automaticamente, né? Ele tem que ficar, se aqui está no singular, aqui também vai ficar no singular. Ok? Os pronomes quem, cujo, cujos, cuja e cujas. Ó, esse quem aqui, gente, ó, a gente utiliza somente para pessoas. Quando a gente quer retomar anteriormente uma pessoa, tá? O quem nós só usamos para isso. Diferente do que, né? O que aqui ele é coringa. Por que ele coloquei o que aqui juntamente desses outros pronomes aqui? Porque esses aqui são sinônimo desse daqui, certo? Tanto faz esses quanto esse, ok? E aqui isso aqui eu coloco para qualquer coisa, tá? Enquanto o quem, aqui eu vou apenas usar para pessoas. E vai retomar o termo anterior, tá? O cujo, cujos, cuja e cujas, elas vão ter uma regrinha especial. Então, vamos lá. Olhem cá. Ela era minha professora. Quero retomar professora. Ela é uma pessoa, não é? Então, eu vou colocar o quem admirei ao longo do meu percurso. Então, se eu poderia ter colocado aqui, poderia, mas eu tenho que variar, né? A gente tem que aprender a variar os pronomes relativos, certo? Depois, só um pouquinho. Depois aqui, ó, o funcionário, cujo currículo desconheço, foi promovido. Bom, esse uso do termo cujo,
ele nunca vai pegar o termo anterior. Se eu utilizo cujo, eu sempre tenho que trabalhar com o que vem depois. Lembrem-se que ele sempre tem que ser aqui um substantivo, como aqui vocês estão vendo, é o currículo dele, né? Eu não conheço o currículo dele. Eu não posso, se eu colocasse assim, ó, o funcionário tem currículo desconheço, eu não posso, que o currículo desconheço, eu não tenho como quem, né, utilizar o quem aqui, porque eu vou retomar isso daqui, daí essa minha oração não vai fazer sentido. Então, cujo tem que fazer sentido ao substantivo a que se refere, que é esse caso aqui, certo? Então, a diferença é que o cujo, cuja, eles são pronomes relativos que vão sempre retomar o termo posterior, diferente daqui. Ó, vocês estão vendo? Que ele vai retomar o termo anterior, tá? Os trabalhos cujas, olha só, interpretações não tenham sido feitas serão prejudicados, tá? Então, esse cujas aqui, ó, vai retomar o substantivo posterior a ele. O quando, quanto, quantos e quantas. Quando vocês podem perceber aqui, ó, ele, né, nos dá a ideia de tempo, ok? Nos dá a ideia de tempo, certo? E ele é invariável também. Ó. É a hora quando eu consigo parar de pensar. Tudo que eu se refiro a ano, a hora, a instante, tudo que dá ideia a tempo que eu quero retomar esse anterior, eu tenho que utilizar o quando, tá? Comeu tudo quanto tinha. Tudo quanto tinha. Então, eu tenho tudo, que é um pronome indefinido, que está no singular, automaticamente ele vai ficar no singular. Farei tantas exigências quantas forem necessárias. Opa! Então, aqui, exigências está no plural e no feminino, automaticamente, quantas retorna a este substantivo também na mesma variável. O como. Não gosto da forma como ele ensina, meio que uma comparação, né? Então, aqui é a forma, né, comparativa que a gente faz um pronome relativo. Aí a gente tem que tomar um pouco de cuidado, porque esse como aqui depois vocês vão perceber que eles vão ter várias formas de classificar uma oração, tá? E o onde? O onde eu utilizo apenas para lugar, né? Várias pessoas utilizam onde simplesmente de qualquer forma. Isso não pode. O onde eu só utilizo para lugar. Olha só, o lugar é ali onde eu informei. É ali onde eu informei. Ali significa o lugar, tá? Então, eu tô retomando o lugar. A cidade onde eu cresci hoje está diferente, né? Então, eu estou me referindo à cidade onde eu cresci. Tá? Então, eu retomei o termo anterior que é destinado a um lugar. Agora vamos ter um casinho especial sobre o pronome que, quando a gente utiliza o pronome que e o pronome quem. Essa partezinha está lá na página 14. Podem colocar lá na página 14. Quando fala da concordância verbal com os pronomes relativos que e quem. Quando nós utilizamos, né, coloquem ali como importante também, ok? Isso vai cair na prova, com certeza, tá? Então, fiquem atentos. Ó, quando eu tenho o pronome que, relativo que, ele concorda com o antecedente.
sempre concorda com o antecedente. O verbo, né? A regência, lembram lá que a gente conversou sobre isso lá, sobre regência? A gente vamos para essa parte, tá? Na verdade, sou eu. Se eu estou utilizando aqui o que, o verbo que vem posteriormente a esse que, ele vai ter que concordar com a pessoa que está atrás. Na verdade, sou eu que pago as contas. Na verdade, é ele que paga as contas. Então, o verbo aqui, ele sempre vai concordar com o que vem antes, com o pronome que vem antes, com a pessoa que vem antes. Diferente do pronome relativo em, ok? Ele tanto concorda com o seu antecedente, como acontece aqui no que, ou também pode concordar, ficar, né, na terceira pessoa do singular. Exemplo, fomos nós quem, eu tenho o quem aqui, certo? Aí eu tenho o nós. Pagamos, ele pode tanto concordar aqui, como ele também fomos nós quem pagou a conta. Pode ficar na terceira pessoa, tá? Ó, primeira pessoa, tá? E terceira pessoa. Estão vendo? Ó, então ele fica na primeira pessoa do plural porque está concordando aqui, certo? Ou ele fica na terceira pessoa do singular. Ah, professora, mas ali está no plural. Não importa, é a regra, tá? Ou ele concorda com o que está antes do quem, ou ele simplesmente fica só na terceira pessoa do singular. Perfeito? Fechou? Vamos lá. Continuando. Bora fazer as atividades juntinhos? Alguma dúvida em relação a isso? Eu não fico nenhuma. Não? Ficou tranquilo? Professora, calma aí. Vai lá num quadro lá, aqui vai uma tabelinha branca. Tabelinha branca lá do... Deixa eu abrir de novo. Deixa eu abrir. Tá? É o Jesus Aí, que já está acabou? falando? Hã? Aham, Ah, só um aham. pouquinho, Jesus. É um quadrado branco, uma tabela que... Tá vendo a minha tela? Não, né? Peraí que eu vou compartilhar de novo aqui pra gente ver. Tabelinha branca, tu tá vendo a minha tela? Aham, é a quinta, é a quinta. A quinta? Ah, É fale. essa mesmo. O que você quer aqui? Não, é pra mim tirar print. Eu Ah, tô entendi. printando. Ah, entendi. Só pra dentro. É que daí na hora da prova acompanha os quadros. Ah, entendi. Perfeito. Ai, deixa eu cair o controle. Quebrou o controle. Deu? Quebrar esse controle, tua mãe vai te pegar. Fechou, então? Posso sair? Já acabou? Pode, mas já acabou? Já, agora nós vamos fazer as atividades de assimilação. Tá? Tá. Bem rapidinho. É bem tranquilo. Deu, né?